Senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui presente mais cedo, no final dessa tarde, também a imprensa, o Almir Forteschi, nos prestigiando essa noite, os internautas, nos assistindo, cidadão contribuinte, eleitor, nos assistindo em casa, mais cômodo em casa, né? Melhor, é importante que o cidadão pode participar com essa possibilidade. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje fizemos uma consulta, uma enquete com o cidadão no rádio, meio-dia, perguntava ao nosso ouvinte, que é cidadão, que é contribuinte, sobre um assunto que é recorrente, que as pessoas vêm nos trazer, e com certeza levam ao conhecimento dos senhores também, sobre os terrenos baldios que nós temos aqui, com ou sem imóvel, senhor presidente, onde esses terrenos se encontram totalmente abandonados. E não são poucos. E não é de hoje. São muitos os imóveis, no centro, inclusive, área considerada área central, nos bairros. São vários e vários imóveis com uma situação de total abandono. O mato alto, lixo, entulhos, ele tudo. E com isso, os mosquitos, a possibilidade de transmissão de dengue e por aí vai. E eu perguntava ao cidadão que quisesse nos repassar, e repassar de público, porque é um direito do cidadão. Ou a minha audiência está muito ruim, ou não, alguma coisa aconteceu, porque ninguém retornou. Para não dizer nada, para justificar um retorno, uma ligação. Mas eu creio que não seja a audiência tão ruim, eu creio que não seja a falta de imóveis nessas condições, que os senhores podem comprovar que eles, de fato, existem, estão nessas condições. O que seria? Eu pedi que o cidadão se identificasse ao fazer a sua reclamação. Eu creio que aí seja o problema. Aí, as pessoas têm vindo trazer as situações até nós, no supermercado, na loja, na rua, no restaurante, na lanchonete, em todos os lugares, né? Na igreja, como trazem para os senhores, com certeza. E depois dizem assim, mas não diga o meu nome. Não diga o meu nome. É isso, senhor Forteschi. Eles trazem as denúncias para a imprensa já, há tempo também, né? De assuntos do serviço público, principalmente, que não funciona aqui, ali e tal. Mas não diga o meu nome. Tá bom? Quando é possível abordar um assunto sem citar o nome da pessoa, tudo bem. Algumas situações, olha, esse assunto eu não tenho como citar sem falar o teu nome, que tem a ver exclusivamente contigo, né? Com a vossa pessoa. E outras situações que são de cunho geral, eu disse, não, tudo bem, vamos levantar esse assunto e discutir com a comunidade, seja no rádio, mesmo na Câmara, que é para isso, afinal, também, né? E vamos ver do que vai acontecer com o debate, né? Com o debate nós vamos saber. Mas o sentimento é que nos entristece, senhores vereadores, é que as pessoas estão perdendo toda essa possibilidade, essa capacidade de reivindicar os seus direitos. Ter uma cidade sem imóveis nessas condições descritas é um direito do cidadão, né? Que os imóveis estejam limpos, roçados, né? Sem lixo, sem entulho, de fato, bem limpos, né? Em todo aspecto. É um direito do cidadão, porque isso prejudica a coletividade. Inclusive, se tem as doenças que são transmissíveis com essa sujeira toda aí, né? Que podem se transmitir. Mas o cidadão vai perdendo a sua capacidade de reivindicar, porque depois vai ter uma retaliação, porque se o nome dele sai na rádio associado com o terreno do vizinho que ele está reclamando, o vizinho vai tirar uma satisfação com ele, de repente, talvez ele vai ter algum problema lá com o poder público. E sabe, assim prejudicamos a democracia, prejudicamos essa forma de reivindicar um direito. Isso vale também na questão que nós tivemos agora, que os oradores aqui que me precederam já falaram, sobre
os nossos direitos no nível nacional. Um grande gatilho, forte gatilho, que nos foi dado pelos caminhoneiros, uma classe importantíssima, não produz, mas transporta 80% de tudo que é produzido nesse país, normalmente da indústria para o comércio, e aí nós perdemos essa condição, perdemos essa situação, perdemos esse cavalo encilhado, como se diz por aqui. Era a hora de aproveitar essa situação. Eu concordo com o senhor, vereador Boco, quando o senhor fala das instituições, que elas não podem fechar, né? Não podem ser desativadas. Um Congresso Nacional, formado de Câmara Federal e Senado da República. O presidente Edmar Salomão falava também dessa situação, né? Mas, diante de uma situação onde as pessoas que deveriam nos representar estão lá só para nos roubar, não vejo motivo para manter aberta uma instituição dessa. Nós vamos ter eleições em outubro, provavelmente. Outro dia eu diria aqui, olha, tem gente dizendo que de repente não vai ter eleições. São os comentários das redes sociais, né? Tá, talvez tenhamos eleições. Mas para quê? Eleições com urnas eletrônicas? Para quê? Elas são fraudáveis? Todo mundo sabe que elas são fraudáveis. E num país onde a corrupção está do jeito que está, que todos sabemos como ela está, para que eleições, então? Eles sentam lá, certo, combinam quem vai ser o presidente, né, e está fechado. Vamos poupar pelo menos essa despesa. Então, é incrível como 500 anos depois, nós estamos aqui ainda trocando as nossas pedras preciosas. Falei no rádio sobre isso, inclusive. Vou concluir, senhor presidente. Pode concluir, por favor. Vamos trocando o nosso ouro, a nossa prata, os nossos minérios, afinal, tem diamante, tem esmeralda, todas essas pedras aí, nós vamos trocando, como trocaram os índios há 500 anos com os portugueses, nós continuamos trocando. Agora, os deputados federais, os ministros, essa turma do Executivo, Legislativo e o Judiciário, inclusive, do nível federal, vendendo baratíssimo as nossas riquezas, a troco de banana. Então, outro dia foi a base de Alcântara, o presidente temeroso aquele, entregou a troco assim de nada para os americanos, uma base que dali se lança foguete, é 30% do custo, porque está ali, linha do Equador e tal. É ridículo. Como o dependente químico, se poderia fazer um exemplo aqui também, né? Ele vai roubar um botijão de gás, vai roubar lá uma bicicleta ou aquilo ali, e vai vender por 10% do valor. E é lucro. Como que é lucro para ele? Ele não pagou nada por aquilo, nada. Então, se ele vender por 10% do valor, já é lucro, né? Não pagou nada por aquilo. Os deputados e o governo, afinal, faz isso com as nossas riquezas e nós queremos eleições. Para quê? Obrigado, senhores. Obrigado, vereador. Antes do próximo vereador, peço a anuência do plenário aí para fazer a leitura de mais uma tela de pessoas que continuam nos acompanhando em suas casas. Giliar Braga, Fernando Carvalho, Stanley Schreiberger, Neuza Tomás, Fernando Torquato, Evelyn Balcato Sabino, Inês Andruschechen, Ginter, Laércio Petres e Dionísio Correia. As pessoas também de suas casas nos acompanham e nós agradecemos em nome dos senhores vereadores. Próximo vereador, por favor. Vereador Dagmar Nogueira. Vossa Excelência, vereador, tem o tempo de até 7 minutos para as suas colocações.